Saudações, meu time querido. Então, como prometido, eu estou fazendo esse vídeo para gente, alguns para lembrar do tático, outros para aprender um pouquinho mais sobre o tático, principalmente naquela questão das posições que a gente tem que estar para facilitar a recepção dos ataques do oponente. Mas aí eu vou aproveitar o vídeo para a gente rever as posições com relação à rotação e as posições também quando a gente estiver atacando a bola. Então vamos lá. Então, primeiramente, lembrando que a gente tem as posições dentro de quadra e tem a rotação dentro de quadra. Então, as posições elas iniciam com a 1 sendo na posição do saque e vão seguindo no sentido inverso da rotação. Sendo as posições 2, 3 e 4 de ataque e 1, 5 e 6 de defesa. Ou seja, só pode atacar depois da linha dos 3 nas posições 4, 3 e 2. A nossa rotação inicial é com o Rodrigo, o Rafael e eu nas posições da frente. Rodrigo na ponta, Rafael no meio e eu na saída. Então já vão se acostumando. Saída é a posição que fica do lado do saque. Ponta é a posição oposta e meio é o meio da rede. E se na hora do jogo tiver alguma dúvida quanto à sua posição, se está certo ou se está errada, é só olhar para o seu oposto. No seu oposto tem que estar o camarada que é da mesma posição que você. Então, no caso, o Rodrigo vai olhar para o seu oposto, tem que encontrar a Priscila. Eu vou olhar para o meu oposto, tem que encontrar a Belissa. E o Papu vai olhar para o seu oposto, tem que encontrar o Rafael. Então, só existem dois momentos que a gente vai precisar fazer uma rotação um pouco mais complicada, que a gente já faz normalmente, que é quando o levantador está na posição 2 ou na posição 4. Quando ele está na posição 3, ele já está no canto dele. Então, quando ele está na posição 4, que é o exemplo que a gente está vendo, a única coisa que a gente precisa fazer é descer o jogador que está na posição 3 para defender e a gente desloca um pouquinho o levantador para a esquerda, para que quando o saque seja executado pelo oponente, o levantador vá para o canto dele. Só isso. Quando o levantador está na posição 2, é o mesmo processo, só que do outro lado. A gente vai deslocar um pouquinho o levantador para a direita. Quem estava na posição 3 originalmente vai defender no lugar onde o levantador teoricamente estaria. E aí depois do saque, o levantador vai para o canto dele, lá para a posição 3. Uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer é manter o meio de rede sempre no meio da rede, porque a gente quer deixar sempre o levantador lá na posição 3. Então, na verdade, é bom deixar o meio de rede no meio para que ele possa bloquear dos dois lados. E não tem problema o levantador ficar, por exemplo, na posição de saída, na posição 2. Porque na realidade ele não fica encostado do lado direito na posição 2. Ele fica mais perto da posição 3, é o que a gente chama de posição 2,5. E aí dali ele levanta, porque ele está praticamente na posição 3. Assim o levantador vai ter pelo menos duas opções para levantar. Uma no meio da rede e outra na ponta. Mas para isso é muito importante que tanto o ponteiro quanto o meio de rede lembrem que eles têm que recuar para ter impulso para subir e atacar. Principalmente o meio de rede, ele tem que lembrar que ele tem que recuar para o meio da rede e não para a saída lá na posição 2. Tem que recuar no meio da rede, como a gente está vendo aqui na animação. Então, para finalizar, vamos para os ataques do time oponente. A gente sempre vai ter na frente um meio, um ponta e um levantador, independente da rotação. A gente sempre vai querer que o meio fique no meio. Assim ele vai poder sair para bloquear dos dois lados. E o levantador sempre vai ficar do lado do saque, que é a saída, e o ponta do outro lado, que é a ponta. Nesse último exemplo, a gente pode ver que está todo mundo já mais ou menos na sua posição, né? O ponteiro na ponta, o meio no meio e o levantador perto da saída. Então, se a gente tiver um ataque do nosso lado direito, que é a ponta do oponente, então tanto o meio de rede quanto o levantador vão subir para o bloqueio. Quem estiver na posição 4, que vai ser o ponteiro, ele vai se posicionar um pouco mais perto do bloqueio e um pouco mais perto da rede para pegar os pingos. Quem estiver na posição 6, e também, inclusive, independente de qualquer ataque, quem estiver na posição 6 sempre vai descer para pegar as bolas de fundo, que são aquelas bolas que geralmente espalmam no bloqueio.
E os outros dois, ou seja, quem estiver na posição 1 e quem estiver na posição 5, vão chegar um pouco mais perto para poder pegar os ataques que passarem sem encostar no bloqueio. Quando o ataque do oponente for do lado esquerdo, ou seja, na posição de saída do oponente, vai ser a mesma coisa. Quem estiver na posição 3 e 4, que no caso vai ser o meio de rede novamente, só que dessa vez o ponteiro, vão bloquear. Quem estiver na posição 2, que no caso vai ser o levantador, vai pegar os pingos e os outros 3 vão manter a mesma função da jogada passada. O posição 6 vai pegar as bolas de fundo e os outros dois vão pegar os ataques que não encostarem no bloqueio. E a última situação, que provavelmente é uma situação que raramente vai acontecer, é no ataque de meio. Bom, no ataque de meio a gente vai deixar pura e simplesmente o meio de rede bloqueando. Os outros dois, que vai ser o ponteiro e o levantador, na posição 4 e na posição 2, respectivamente, vão descer um pouquinho para pegar os pingos dos dois lados. E os outros três, novamente, vão manter as mesmas funções. A posição 1 e a posição 5 vão pegar os ataques que passarem do bloqueio. E quem estiver na posição 6 vai pegar as bolas de fundo. Ponto final.